Rio de Janeiro, 30 de maio de 2025, 11h06 da manhã. Reserva de Abel começa jogando, mas entrega o mesmo padrão: incoerência, choro e pouco futebol. Rio de Janeiro tem incêndio, criança chorando, cachorro latindo, chuva de sangue e o Flamengo jogando pela classificação. Saudações Saudações rubro-negras. rubro-negras. Lá eles vão conhecer o que é pressão e o que é inferno. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Porque nós estamos em outro patamar. Não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho, né? Onde das meias verdades. Cara de inspetor criminal, né? É o cri-cri, né? Vocês é nojento de ruim. Um é que João. Gente boa pra... Dois Esse é gente boa, mas pode ser, aconteceu. é muito ruim. 5. Ainda nós vamos te treinar, pode ter certeza. Pediu a Libertadores em casamento e ela disse... Ô, Picareta, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no ar. Estamos no ar, Alex. Cara, sabe uma coisa que eu pensei aqui agora? Faz mó tempão que eu não vejo uma redação do Sport TV pra poder ouvir o Barreto falando, cara. Deu saudade. Mas toda semana você tá com o Barreto aqui no nosso querido podcast. Não, mas eu quero novos memes, entendeu? Eu quero novas interações. Enfim. Esse vídeo é muito bom dele. É muito. Tipo, o bom é que era um vídeo que eu nunca tinha visto na minha vida, mas foi muito bom poder experienciar ele pra montar essa abertura, mano. Sim. É um encontro de almas, né? Você e o vídeo. Pra galera que não sabe, esse é um vídeo do Barreto atendendo uma ligação de golpe ao vivo no programa, tá? E falando com o golpista. Aí ele fala, seu Picareta, você tá no ar e tal. Procurem, vai valer a pena. Mas então, Guilherme, Mas, falando em fala aí. picaretas, Calma, já vai pro jogo? Você já vai pro jogo? cara, eu acho que não tem muito o que falar, tipo, eu acho que essa semana é muito os jogos e, tipo, a felicidade de ter ganhado esses jogos porque, tipo, o futebol em si ficou meio, não sei, meio de fora, assim. Tu quer alguma coisa antes de fazer a... Não, é porque se eu for pros Não, jogos, tô eu acho ligado, que tô já ligado. tem algo a dizer. Não, sim, Só sim, isso. sim, sim. Mas se você quiser falar alguma coisa, pode ir, senão tá com a palavra o Gerson. Não. Antes de entrar em campo, o capitão tem que fazer a preleção, né? Perfeito. Vamos educar ele jogando bola, fazendo um grande jogo. Que Deus abençoe a todos e um ótimo jogo. Não acho que foi o que aconteceu, Olha, tá? Talvez no primeiro jogo sim, mas no meio de Deus semana não. abençoe a todos, mas não sei se a gente educou ninguém. Talvez o primeiro jogo. Talvez tenha sido um jogo na tática, tá ligado? Foi Educamos. nos pontinhos assim, né? Nos botõezinhos assim no quadro do jogo e tal, mas, pô. Pra usar a frase que tá em trend, né, assim, no segundo jogo, de fato, o Palmeiras ensinou o Flamengo. Eu vou ter que falar isso, cara. O que fazer quando pega um adversário fraco na Libertadores, né? Como foi matéria de certas notícias por aí. Matéria de certas notícias. Foi manchete. Como foi a manchete de certas notícias por aí, né? E no domingo o Flamengo ensinou o Palmeiras o que fazer quando pega um adversário fraco no Brasileiro, né? Mas fazer o quê, né? Assim, pouco rancoroso, Guilherme. Mas assim, foi isso. Foi o quê? Foi isso. Isso era canetada demais pra gente não usar, entendeu? De fato. Eu acho que não podia morrer nos bastidores. De fato. Mas enfim. Mas assim, foi isso, né? Eu preciso fazer já aquele disclaimer padrão básico, Alex. Cara, tem que chegar o dia onde isso vai mudar e vai ser o contrário, tá ligado? Pelo menos uma vez precisa ser o contrário. Mas eu não vi o jogo. O primeiro jogo, o jogo de domingo. Mas eu consegui ver o segundo tempo inteiro. Então é muito engraçado quando eu vi o Guilherme falando sobre isso e vi algumas pessoas na internet falando sobre como, tipo, o segundo tempo foi muito melhor. Sendo que, tipo, eu achei o segundo tempo meio ruim, tá ligado? Mas eu entendo, e eu acho que é uma coisa que o Guilherme defende e faz sentido. Que é que, tipo, taticamente o Flamengo controlou muito bem o jogo. Principalmente no segundo tempo, né? Que foi o que eu de fato vi. Mas tecnicamente muito mal. Isso vai entrar muito num padrão que a gente vai falar pra esses dois próximos jogos. Desses dois últimos jogos, que é defesa muito bem, ataque bem mal. E aí, Guilherme, fala sobre o primeiro tempo, começa aí, o que são as suas impressões? Porque... Tá, falou que vai ter uma inversão desse padrão. Eu já penso ao contrário. Acho que vai chegar um ponto em que vai ter
um edit de fã que vai ser, tipo, só um compilado de todas as vezes que você falou, tipo assim, não assistiu o jogo inteiro, tá ligado? É, tipo, só isso cortando Eu várias vezes dormi você no meio do falando jogo, isso. tá ligado? Tipo, 50 minutos de compilado, tá ligado? Não, só com o que a gente tem até hoje episódio, eu acho que dá pra fazer uns 10 minutos já. Se pá, já, mano. Mas assim, eu não sou fã do podcast, então não posso fazer isso, né? Você tem que ser edit de fã. Não é meu caso. Não é meu caso. Mas enfim, é tipo, a gente se perdeu já, porque a ideia era, tipo, semana boa, a gente é sério, e semana ruim a gente fica na brincadeira. Essa semana eu não sei se é pra ser boa ou ruim. É uma boa questão, né? Tipo, Eu já não sei mais, a gente se perdeu. classificou na Deixa eu... Libertadores, mas ficou em segundo lugar jogando mal pra caramba o último jogo, tá ligado? Tipo, ganhou do Jogando mal pra Palmeiras. caramba todos os jogos. É, exatamente. Ganhou do Palmeiras, se classificou e tal, mas, tipo, a que custo, tá ligado? É, semana passada também foi 0-0 com o Botafogo e foi tipo 4-2 no Botafogo da Paraíba. Tipo, também não sabia se era bom ou ruim. Acho que a gente perdeu o padrão, né? De o que talvez seja bom, o time tá mais constante. O lado ruim é que, tipo, ficou no meio termo, não é nem. Tipo, não ficou constante no que era o melhor, tá ligado? É, tipo, Ficou. realmente a gente tá, tipo, a gente foi pra média, né? Tipo, ganha os jogos, mas joga mal pra cacete, tá ligado? É, tem resultado, não tem desempenho. Bom, o jogo do Botafogo foi bem ruim, mas enfim, isso Não, já foi episódio só passado. pra poder dizer também, falar que joga mal pra cacete também é um exagero, né, gente? Joga mediocremente mesmo, assim, acho que dá pra dizer isso, porque É, defende bem, se porta bem, mas, tipo, na hora de construir, na hora de criatividade, na hora dos atacantes brilharem, tá uma tragédia. Isso posso dizer, isso eu definitivamente concordo com essa afirmação. eu acho que o jogo do Palmeiras, né? Especificamente, eu acho que a gente jogou bem. E eu mandei um áudio pra você logo depois do jogo. Foi minha leitura do jogo. E eu sei que talvez, tipo, não seja a leitura de todo mundo nesse jogo. Mas a minha leitura do jogo foi que, tipo, se o Flamengo tivesse numa tarde, né? Foi um jogo domingo, 4 horas. É, melhor, tecnicamente, teria sido um baile. Porque eu vi um Flamengo que se impôs fisicamente, se impôs taticamente, controlou o jogo, foi superior, mas cedeu muito a bola ao Palmeiras por erros técnicos. E isso que eu vi acontecer no primeiro tempo de forma geral. Mais intensificada. No segundo tempo o time melhora. Eu acho que o Palmeiras tem uma queda física e eu acho que isso é um ponto muito positivo que uma galera vai tentar tirar como ponto negativo, que é tipo, o time só jogou quando o Palmeiras teve a queda física. Mano, a gente vinha de jogos e jogos e anos falando que o Flamengo tem uma queda física no segundo tempo. Se a gente pega um dos times mais constantes, não só dessa temporada, mas dos últimos anos. E que até então, isso é um ponto que eu vou bater bastante, assim, que até agora ele tem a melhor campanha na América do Sul, porque ele tem 100% na Libertadores e é líder do Campeonato Nacional. E a gente pega esse time, a gente consegue, sabendo que eles são um time que é muito constante e muito físico e sempre sobrevive até o final dos jogos, muitas vezes ganhando os jogos nos acréscimos ou empatando nos acréscimos. E a gente consegue cansar eles e a gente continuar inteiro no segundo tempo ao ponto de a gente ficar superior no jogo a partir disso, isso é um ponto muito positivo, cara, porque isso é uma coisa que a gente vem sofrendo. Mas eu não acho que isso foi o ponto definidor do jogo, assim. Eu acho que há essa melhora quando o Palmeiras tem a queda física, a gente passa a dominar mais o jogo, mas eu acho que a principal tônica do jogo foi um Palmeiras que é muito organizado, sim, mas o Flamengo anulou, assim, na maior parte do jogo, as jogadas do Palmeiras. E controlou muito bem o ataque deles, foi taticamente muito bem, não só na defesa, mas eu acho que assim, em questão de posicionamento para a opção de passe, Alex. Não sei se você reparou nisso, mas o Flamengo tava com uma triangulação muito boa contra o Sim, Palmeiras. sim. Sempre que alguém tava com a bola, tipo no sentido literal, assim, eu tô falando triangulação no sentido literal, sabe, de fazer o triângulo para opção de passe e tal. Os movimentos do time estavam muito coordenados, então taticamente o time estava muito bem. Mas foi uma noite abaixo, uma noite não, uma tarde abaixo tecnicamente. E eu acho que isso foi mais forte no primeiro tempo. E por isso o Palmeiras acho que teve até um pouco mais de bola assim no primeiro tempo, porque o Flamengo tomava a bola na defesa, estava encaixado, saía trocando passe e alguém errava o passe. Aí o Palmeiras ficava com a bola de novo, sabe? Então, pra mim, a baixa técnica foi o principal fator desse jogo, assim, para ser um jogo mais equilibrado, porque eu vi um Flamengo que, no geral, eu considero que foi superior ao longo do jogo. Mas, de fato, o segundo tempo foi melhor, sim. E isso aí que tu tem a dizer, assim, da sua visão desse Não, segundo tempo, eu Alex. preciso apontar uma coisa, assim, a respeito dessa questão
do aguentar chegar no segundo tempo, estar ganhando fisicamente, estar melhor fisicamente. Cara, a gente pode falar mesmo do jogo contra o Botafogo da Paraíba, onde o jogo que a gente abre 3-0 e acaba tomando 2 gols assim, tipo, por dar atenção, mas também por cansaço, porque já no segundo tempo, o segundo gol e tudo mais. Então, assim, pensar num jogo onde o Flamengo consegue, tipo, manter um nível físico e mental de concentração a ponto de conseguir fazer o resultado no segundo tempo, que é justamente esse problema do Flamengo, né? Que normalmente precisa fazer o gol no primeiro tempo pra poder, tipo, o seu jogo fluir bem. Cara, eu acho que é uma vantagem, uma forma diferente do Flamengo ganhar um jogo, que é necessário, dar conta, né? E, enfim, e eu acho que nesse aspecto, realmente é uma grande partida do Flamengo nisso, sabe? E eu não quero dizer que, tipo, só porque tecnicamente não foi brilhante, não é uma boa vitória, mas pelo contrário, é uma grande vitória. Mas, tipo, preocupa um pouco essa coisa, né? Porque, tipo, não é a primeira vez que a gente vai pensar assim de jogos onde, tipo, o Flamengo tá até bem, tipo, como estrutura, mas, tipo, você vai ver os caras errando passes que são muito ridículos. Onde você realmente fala assim, tecnicamente, a maior parte dos jogadores está mal, e é por isso que o time não consegue ganhar o meio de campo, não consegue progredir na frente, sabe? E isso é uma coisa que tem acontecido com uma consistência no Flamengo, assim. Eu consigo pensar em vários jogos onde a minha leitura do jogo foi essa, assim, onde eu olhava para os jogadores e falava, o time está mal tecnicamente. Isso é muito preocupante, né? Mas quem não tá mal tecnicamente, de forma geral, Guilherme, e acho que dá pra dar um destaque já logo aqui falando sobre o primeiro tempo, é a defesa e o Rossi, sobretudo, né? Numa defesa de pênalti, né? Já é o terceiro pênalti que ele pega nesse Brasileirão, se eu não me engano. Ele pegou um do Gabigol, pegou esse, parece que pegou mais um, agora não tô lembrando. E desses lances todos ele só tomou um dos gols, né? Que foi o rebote lá do Gabigol. Mas assim, cara, que fortaleza tem sido o Rossi assim nos últimos jogos, né? A gente vai pensar sobre. A gente até falou sobre isso agora há pouco, né? Montando a pauta, escolhendo a foto da capa do episódio. Que teve uma excelente partida dele contra o Cruzeiro. E vários outros jogos onde ele é importante. E assim. E também foi pros meio da semana, muito importante. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas assim, a defesa. E nessa personificação do Rossi, principalmente assim, tem sido o grande ponto do Flamengo. Assim, já entrando no segundo tempo, eu preciso destacar que talvez a grande imagem do segundo tempo pra mim não é nem o segundo gol, nem o pênalti que o Arrascaeta cobra, é o que o Alexandro faz com o Estevão. Mais um pouquinho ele poderia sair dali do estádio preso por agressão à criança, tá ligado? É muito impressionante a onda que ele dá no Estevão, assim, tipo, de experiência mesmo, né? Porque se fosse uma questão de fisicalidade, apesar que o Estevão também não é muito forte, né? Mas ele é mais jovem. Mas assim, ele é aquele jogador que sabe, tipo, é o famoso cobra da bola que as pessoas falam no Twitter mesmo, né? Tipo, ele sabe o campo, ele conhece o campo. Tu quer passar? Passa aí. Tipo, você não vai chegar na bola de volta não, porque eu vou tirar você com o ombro aqui. E é isso aí, fé, tá ligado? E o moleque quase vai parar na mancha verde, tá ligado? Não foi nem pra ganhar a jogada, foi pra humilhar mesmo, né? Foi pessoal ali, tá? Tipo, baixa a bola, filhote, que tem lateral. E assim, de forma geral, essa foi a postura do Alexandro, e vem sendo a postura do Alexandro alguns jogos já, e foi a postura dele nesses 2 jogos, né? Tipo, baixa a bola, que aqui tem lateral, mano. E vem jogando muita, muita bola. E eu tô falando isso pra já fazer essa transição justamente com o que você falou, né? O Rossi vem muito bem, mas a defesa como um todo vem muito bem, cara. E, tipo, esse jogo contra o Cruzeiro, você fala, tipo, o Rossi salvou muito, mas se você pensar no geral, o jogo do Cruzeiro foi um jogo atípico. Inclusive, eu defendo que foi o time que mais dominou a gente, assim, esse ano. Pra mim, bem, bem claramente, foi o time que mais criou contra a gente, que mais dominou, enfim. Mas, no geral, o Rossi, ele tem feito justamente o que eu sempre defendi que o goleiro do Flamengo precisa fazer. E que eu criticava um pouco que o Rossi não fazia antes, que é, você não vai aparecer o jogo todo, mas naquele ponto crítico em que você precisa aparecer, você vai dar conta do recado, sabe? Porque muitas vezes eu acho que o Flamengo sofre disso, sabe? Tipo, a gente não vai tomar muitas finalizações, mas do nada a gente vai ter uma chance muito clara, tipo, contra a gente. E aí o Rossi precisa aparecer nesses momentos e ele tem aparecido. Mas de forma geral, eu acho que a defesa tem se portado muito bem. São justamente esses lances pontuais mais agudos que o Rossi tem sido necessário. Mas, cara,
Que partidaça do Léo Ortiz. Partidaça. Mano, o Vitor Roque saiu e eu falei, tipo, mano, o Vitor Roque tava jogando, velho. Quem é Vitor Roque, tá ligado? Tipo, porque, mano, o Léo Ortiz colocou ele no bolso, assim como o Alexandre fez com o Estevão. E, tipo, muito boa a partida também do Léo Pereira, que eu acho que é muito desvalorizado pela torcida. E eu sei que eu elogiei tanto ele depois desse jogo, que ele quase entregou o jogo seguinte. Mas, assim, eu acho que o Varela mesmo, apesar do pênalti no primeiro tempo, eu achei que jogou muito bem também, cara. Só uma coisa que eu precisava dizer, né? Você falou assim que ele falou que o Alexandre provou que a gente tem lateral. Eu acho que o Ayrton Lucas provou pra gente que a gente tem ponta, tá ligado? Meu Deus. Mas é isso, tipo, ele entra cara, ele finaliza melhor do que os nossos pontos, assim. E normalmente com a perna, Não, com a perna contrária, tá ligado? Tipo, até que ele fez esse gol com a perna esquerda, mas, tipo, vamos pensar sobre quantos gols o Ayrton Lucas não tem com a perna direita? mas assim, de forma geral, eu acho que fica esse elogio a todo mundo da linha de defesa. E eu estendo, cara, não só a nossa primeira linha de defesa, mas eu acho que os nossos volantes vêm muito bem, cara. Uma partida muito boa do Everton Araújo. E eu faço questão de pontuar, porque eu sei que tem muita gente que pega no pé do moleque sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo que eu digo assim. Ele teve erros, mas eu não acho que ele venha tendo atuações ruins. Eu acho que ele tem erros desde que subiu profissional, mas, cara, qualquer moleque que subir da base vai ter erros. É isso que é a transição da base pro profissional, tá ligado? O cara não vai chegar um jogador pronto vindo do sub-20, sabe? Então, tipo, é questão de consertar esses pontos. Mas mais uma partida muito boa do Everton Araújo e do próprio Gerson, né? Então, acho que a gente também vem com a nossa segunda linha ali de volante muito bem, porque a gente tem, tipo, qual era um dos melhores jogadores na temporada? O Pulgar. A gente vem elogiando ele. Ele lesiona. Aí a gente passa a ter o Everton Araújo. No outro jogo a gente tem o Alan. Os dois responderam muito bem. O Sim. Gerson de segundo volante costuma entregar em alto nível. Apesar de ter jogado um pouco abaixo contra o Tátira. Mas no geral costuma entregar em alto nível como segundo volante. O De La Cruz também. Aí a gente tem vindo o Jorginho. Então, tipo, eu acho que até ali, o segundo volante, o nosso time tá muito bem, tá muito encaixado. Como no jogo anterior também, a própria linha de zaga, né, Alex? Entre o João Vitor e Danilo, contra o Sim. Botafogo da Paraíba. Agora, contra o Palmeiras, é Léo Ortiz e Léo Pereira. Entrega no mesmo nível. O Ayrton Lucas entrou bem. O Alexandre vem jogando uma barbaridade. O Ed não tá tão bem, né? Tem alguns jogos um pouco abaixo. O Varela vem entrando muito bem. Então, tipo, você vê que defensivamente o time tá com muitas opções e todas estão entregando a altura. O problema é justamente passando do segundo volante pro meio de campo e chegando na linha de ataque, que eu vou colocar esse meio de campo ali, na verdade, como já parte da linha de ataque, porque eu entendo que o Felipe vem jogando num 4-2-4, então o Arrascaeta já faz parte da linha de ataque. Ele é uma espécie de segundo atacante ali, Sim. e não exatamente um 10. E, cara, o Arrascaeta em si vem jogando uma barbaridade, especialmente no Brasileiro. Ele decide mais um jogo, né, contra o Palmeiras. Humilhando que, aliás, o goleiro adversário, importante. era isso E que eu ia ensinando pontuar. a bater pênalti, né? Era isso que eu ia pontuar, mano. Porque eu falei assim, o Alexandre ele não foi pra ganhar jogada, ele foi pra humilhar o Estevão. O Arrascaeta não foi pra fazer o gol de pênalti, ele foi pra humilhar o Everton, cara. Porque, mano, enfim, né? Acho que deu pra entender. Sim. Mas assim, então, tipo assim, o Arrascaeta decide, ok, ele vem muito bem, mas contra o Tati ele tá abaixo. Eu acho que eu tô fazendo essas ligações porque os dois jogos têm questões muito parecidas, então acho que faz sentido ir conectando. Não, pensando, né, nisso que a gente tá falando, a gente tem sobre insistência, sobre falta de opções e tudo mais, a gente vai pensar sobre algumas questões, como por exemplo, a nossa necessidade atualmente de botar jogadores fora de posição em alguma medida, né? Então a gente vai ver o Varela jogando no meio campo, sendo deslocado da lateral pro meio campo, porque falta opção de volante em dado momento, né? Por conta de lesões e tudo mais. A gente vive naquela reprodução bizarra de, tipo, sai Michael, começa Michael, sai pra entrar Cebolinha, ou Bruno Henrique, e vice-versa, vai se intercalando ali na ponta esquerda isso. Na ponta direita é só o Luiz Araújo, basicamente, porque o Plata tá machucado já, tipo, há muito tempo, e só vai voltar pro Super Mundial, sabe-se lá em que momento do Super Mundial. Então, assim, pras pontas, não tem muita opção. Pra esse cara que faz uma dupla com o Arrascaeta, a gente tem visto mais a ascensão do Alaciano, dupla que faz com o Pedro, né, com o centroavante, melhor dizendo. A gente tem visto o Alaciano sendo esse cara entrando de vez em quando. Poderia ser o Juninho, mas o Juninho deu uma sumida atualmente, né? E também tem o Bruno Henrique. E disso a gente vai falar, o Bruno Henrique também não vem bem. Então assim, tipo, a gente tem opções, mas nenhuma opção é boa, basicamente.
E quando o Arrascaeta não joga bem, aí realmente o negócio fica mais trágico ainda, porque o nosso ataque realmente não existe. Porque é como se nenhum tivesse produzindo nada. Porque ninguém tá produzindo nada, né? E aí fica essa coisa, a gente acaba ficando refém, né, do fato que a gente joga nesse 4-2-4 tenebroso, preciso continuar reafirmando que acho tenebroso. E assim, e até um caso mais claro pro esse último jogo onde tinha um pouco mais de opções pra poder entrar em campo, né? Porque o Alan não podia entrar em campo no final de semana, mas ele podia, ele tava em campo no meio de semana, tudo bem, voltando de lesão, então talvez não pudesse ficar muito mais tempo. Mas em vez de, tipo, preservar o meio campo, a gente faz o quê? A gente acaba tirando o Alan e acaba fazendo uma substituição que, assim, meio que mata a nossa possibilidade, né? Porque, tipo, a gente bota o Varela ali. E por que, tipo, não poderia ser o Varela entrando meio? Se ele quisesse realmente manter o Wesley, vai. Por que não poderia ser o Varela entrando como meia e, tipo, tirando um dos pontos que não está rendendo nada, está produzindo muito pouco, mas pra poder a gente ter mais meio campo, ter mais controle do jogo. Porque, mais uma vez, eu preciso falar sobre o jogo do Flamengo, que é essa sensação horrível de o time estar todo distante, existem muitos e muitos metros entre os jogadores em si. A bola é sempre uma bola muito mais longa do que precisaria ser, porque sempre tem um campo, uma distância de campo muito grande para alcançar uma peça e outra. E é muito frustrante ver isso, porque a gente sabe que, entre outras coisas, a gente já falou sobre isso, eu já fiz a minha tese sobre isso, né? Quando você é um time que é muito físico sem a bola, mas com a bola você controla o jogo, talvez tenha um equilíbrio ali. Mas quando você tá o tempo todo botando o seu time pra acelerar a jogada, o tempo todo muito rápido, muito distante, muito físico, é difícil. E graças a Deus contra o Palmeiras não foi um problema necessariamente, mas eu acho que mas eu sinto claramente que é uma coisa que atrapalha o time e de forma geral assim pra temporada. E enfim, e o fato de a gente ter tomado um pouquinho de apavoro no final do jogo, a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco, no meio da semana, pra mim também tem a ver com isso. Mas acho que antes de falar sobre esse jogo do meio de semana, Guilherme, a gente tem algumas coisinhas que ficaram faltando acerca do jogo do final de semana contra o Palmeiras e tal. Você quer puxar aí? Eu puxo aqui? Qual que é? Não, posso falar assim. Só um ponto que ó, vai fazer mais sentido no segundo jogo, mas como você comentou, vou só adicionar. Podia também, quando ele coloca o Varela, se ele queria manter o Wesley, bota o Varela de lateral e libera o Wesley. Né? Bota o Varela no lugar de um dos pontos e bota o Varela na própria lateral. Nem precisava botar o Varela como meio de campo. Então, tipo, são duas possibilidades táticas que ele tinha colocando o Varela, que eu acho que seriam mais interessantes do que, tipo, só tirar o Alan. Mas, assim, o Alan saiu também porque tá voltando de lesão e tal, mas aí por que não bota o Everton Araújo e o Varela, sabe? Tipo, por que só trocar o meio de campo ali, sendo que no jogo a gente podia ter mais meio de campo, né? Enfim, eu acho que concordo com você que o problema no geral é que, tipo, vendo que os atacantes estão tão mal, o Felipe insiste em ter mais deles em campo. Eu acho que é uma matemática bem simples, assim, sabe? Mano, se o Cebolinha, o Michel, o Luiz Araújo, o Bruno Henrique, o Pedro, o Juninho, falei 6 nomes aí. Se todos eles, ou se metade deles, estivesse comendo a bola, bota 3 deles em campo, mano. Beleza. Mas se os 6 estão mal, cara, para que você vai insistir em ter 3, às vezes 4 deles em campo? Sabe? Exato. Eu acho que esse que é o ponto, assim. Você não é que, tipo, você precise jogar num esquema específico que a gente aqui do podcast gosta. Mas, mano, você tem que se adaptar ao que tá acontecendo. E o Felipe, que é um cara que, tipo, tem a capacidade de se adaptar, ele tem tido essa insistência, que é, tipo, é muito parecido com num cenário diferente, mas é muito parecido com o que eu falava um pouco do Tite no início, assim, tipo, que eu achava que o Tite ele até conseguiria se adaptar, mas ele estava insistindo por teimosia, assim. E o Felipe parece que ele tem um pouco em algumas questões, sim, apesar de eu achar que o time do Felipe é muito melhor que o time do Tite, assim, de forma geral. Mas nessa questão em específico, o Felipe é muito teimoso, sabe? Insiste nesses atacantes, vendo que eles não estão rendendo bem. Porque teve momentos em que o Bruno Henrique estava jogando muito bem na temporada, quando o Plata estava disponível, ele estava jogando bem. Então você, tipo, entende, tá, vou optar por eles e tal. Mas nesse momento não tem acontecido, cara. Assim, talvez você possa falar, o Luiz Araújo tá merecendo ser titular, ok. Nesse contexto. Então bota o Luiz Araújo, bota alguém de centroavante e joga com 4 no meio. Ou então bota um ataque móvel, Luiz Araújo e Rascaeta ali como dupla de ataque, sabe? 2 caras de movimentação e bota 4 no meio. Tipo, por que não se pode testar outros esquemas? Mas assim, falando especificamente do jogo contra o Palmeiras, a gente teve um ponto positivo em relação a isso, Alex. Que eu até vi sendo, tipo, alguém trazendo esse comentário, que no o Felipe Luiz ele tem essa ideia de que um time para
para ser campeão ele precisa dominar 2 esquemas, né? Segundo uma entrevista que ele dá em algum momento do ano passado. E que ano passado, um dos esquemas que o Felipe usava era o esquema com 3 zagueiros. E que esse ano foi um esquema que foi preterido. Assim, ele tem usado um 4-2-4 como esquema base, mas ele tem usado uma linha de 4 quando ele vai variar em alguma medida esse esquema, talvez num 4-2-1-3 ali, ou algo próximo, assim, que é ainda não deixa de ser basicamente um 4-2-4, né? Mas Sim. assim, nesse jogo, ele usa o sistema de 3 zagueiros e dá muito certo. E eu também faz pensar, cara, o quanto que. Tipo, não acho que tem que ser o esquema titular, o esquema principal do Flamengo, mas o quanto que esse esquema poderia ser mais utilizado em várias situações de jogo, porque a gente tem zagueiros de altíssimo nível, cara. A gente tava elogiando muito nossa linha defensiva, então, tipo, é justamente o oposto do raciocínio do ataque, né? Se você tem todos os atacantes em uma fase ruim, por que você coloca mais deles em campo? E se você tem todos os defensores numa fase boa, por que você não coloca mais deles em campo, sabe? Tipo, é meio que raciocínio oposto. E dá muito certo Só tem uma coisa, essa. Guilherme. Concluí, mas eu preciso falar uma coisa sobre isso. E dá muito certo essa substituição quando ele coloca o Danilo, porque o lance do pênalti ele surge justamente de um movimento defensivo que parte ali do Léo Pereira com o Danilo, volta Rossi, Ortiz, Danilo, Ortiz, sabe? Tipo, não tô falando na ordem certinha, mas parte de uma movimentação defensiva que culmina com o Danilo tocando a bola rente à lateral, uma bola muito boa pro Léo Ortiz. O Léo Ortiz recebe uma posição boa e deixa a bola com o Luiz Araújo. O Luiz Araújo faz uma grande jogada individual, né, como eu tinha dito, é muito importante nesse lance do pênalti, e dá um passe também extraordinário para o Arrascaeta. Eu acho que o passe do Luiz Araújo foi, assim, fenomenal. Muito, muito bom. E o Arrascaeta não tava, tipo, não conseguiu fazer a jogada do gol, mas porque o zagueiro foi direto no corpo dele, assim, um lance que eu não consigo entender porque é pênalti discutível, mas a gente vai entrar nisso depois, então fala o que você queria falar, que aí eu depois vou trazer as substituições e a escalação certinha pro Cara, pessoal. então, sobre essa questão dos zagueiros e tal, tipo, eu não queria muito nessa parada, sabe por quê, Guilherme? Porque o Flamengo parte desse esquema de 4-2-4, mas a gente sabe muito bem como é que o Flamengo ataca no final das contas, né? É um 3-2-5. Então acaba sendo essa coisa onde a gente vai ver uma linha de 5 sustentando a linha de defesa adversária, né? No caso, varia entre um 2-3-5 e um 3-2-5, que basicamente é a mesma coisa, né? Então vai ser tipo essa linha de 5 que eu acho hedionda, eu acho a coisa mais feia do mundo, honestamente. Quando eu vejo o meu time com 2 caras abertos, 2 caras entre linhas e um cara assim, no meio. Eu acho aquilo tão triste. Tão. Eu vejo isso em qualquer jogo do mundo, tá ligado? Tipo, por que eu quero ver o meu time fazendo isso? Mas aí, tipo, é com essa variação de, tipo, 2 zagueiros e um lateral, ou 2 zagueiros e um volante, né, entre eles e tal, e 2 caras meio que na base da jogada ali. Cara, então assim, ter o Danilo e o Léo Ortiz e o Léo Pereira como um trio de zaga fazendo esse 3, ou se for tipo o Léo Ortiz e o Léo Pereira com, sei lá, o Gerson na base também, cara, tipo, pra mim isso é a mesma coisa, porque a gente tá falando da mesma plataforma de jogo, tá ligado? Por mais que seja um 4-2-4 o esquema inicial. Então, tipo, pra mim é tão. Continua sendo o problema do esvaziamento do meio-campo, tá ligado? Não é que. Botar mais zagueiro no time não. Vai tirar um ponta que não tá rendendo nada, ok. Mas vai continuar fazendo com que o Flamengo jogue com o meio-campo muito vazio. Em detrimento de manter uma linha de 5 bizarra, tá ligado? Então eu só não, tipo, me empolgo tanto com essa coisa, tipo, botar 3 zagueiros, botar 2 zagueiros, tudo mais. Eu tô falando dos 3 zagueiros como uma variação tática, né? Não para ser o esquema principal do time. O que eu apontei foi justamente isso, né? Por exemplo, contra o Corinthians na Copa do Brasil ano passado, a gente tem um jogador expulso logo no início e o Felipe Luiz muda para um sistema de 3 zagueiros e é uma masterclass de time com 3 zagueiros jogando contra o Corinthians. E, tipo, 3 zagueiros não é limitado a um esquema Mas específico assim, também, né? naquela época o Flamengo era mais fluido, né, cara? Hoje em dia, tipo, o padrão é você ver o Flamengo jogando, tipo, 3-2-5, 2-3-5. Sim, é o que eu tô dizendo, o esquema com 3 zagueiros no ano passado foi muito utilizado como Sim. variação tática. E esse ano deixou de ser utilizado. Eu acho que é um esquema que funciona muito bem com o elenco que a gente tem. Então, tipo, são possibilidades de esquema, na verdade, não é um esquema, né? Porque você pode ter vários esquemas diferentes com 3 zagueiros. E, tipo, até mesmo se fosse manter a mesma plataforma, como você disse, eu acho que ainda não deixa de ser uma melhora, porque, tipo, você pelo menos vai ter jogadores que estão numa fase melhor cumprindo esses papéis, sabe? Então, tipo, eu ainda acho que seria uma melhora, tipo,
que não resolve o problema, mas tipo uma melhora paliativa, Não, entende? justo, justo. Nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, eu concordo com você que o principal problema é o esvaziamento do meio de campo. E, tipo, não entender que esses atacantes não estão rendendo o que o Felipe espera que ele. Tipo, eu entendo. Você quer ter um time que jogue pressionando lá na frente, você coloca os caras abertos, você quer manter a pressão alta e tal, você vai ter vigor físico, então você tem uma ideia de por que você está usando aqueles pontos. Só que você tem essa ideia a priori. E você vai para jogo após jogo e vê que isso não tem funcionado no sentido do ataque, no sentido criativo do time, enfim. Então, tem aspectos táticos em que os pontos entregam o que o Felipe quer, mas eu acho que existem outras formas de fazer isso que também o time poderia usar e que entregariam mais na criação, entregariam mais na finalização, enfim, seria um time mais eficaz. Mas eu queria trazer as substituições especificamente, porque eu acho que foi um jogo, ao contrário do jogo contra o Deportivo Táchira, em que as substituições. Primeiro, o Felipe substituiu bem, Sim. e as substituições funcionaram. Muito naquele esquema do Felipe tem estrela também, cara. Porque, tipo, quando você coloca o Ayrton Lucas no lugar do Luiz Araújo, é uma substituição que não é comum e que nem todo mundo, tipo, necessariamente vai pensar que vai dar certo e que vai funcionar tão bem quanto funcionou. Mas ela entra nesse esquema de, tipo, o Felipe Luiz tem estrela, né? Então, tipo, ele coloca o Ayrton Lucas e ele coloca o Wallace e os dois participam da jogada que sai o segundo gol. Então, as substituições funcionaram muito bem, né? E aí, enfim, as substituições. O time que foi a campo, né? Foi Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. Até aí todo mundo. Tipo, eu não vou falar todo mundo titular, porque o titular normalmente é o Wesley, não o Varela, mas todo mundo é capaz de ser titular do time do Flamengo, né? Tanto que o Varela foi titular nesse jogo, que era um confronto direto com os Palmeiras. A gente tem no meio de campo Everton Araújo e Gerson, para mim, grande partida do Everton Araújo, jogou muito bem. E no ataque, Luiz Araújo, Arrascaeta, Cebolinha e o Bruno Henrique centralizado, né? Como o nosso 9 ali. E aí, ao longo do jogo, ele coloca o Pedro no lugar do Bruno Henrique para fazer a função de 9. Ele coloca o Danilo no lugar do Gerson para cumprir ele como terceiro zagueiro. Ele coloca o Michel no lugar do Cebolinha. Ele coloca o Alaciano no lugar do Arrascaeta. E ele coloca o Ayrton Lucas no lugar do Luiz Araújo. Assim, a única substituição que foi uma mudança de esquema mesmo foi a entrada do Danilo. Mas eu acho que, no geral, as substituições funcionaram bem, assim. Eu acho que talvez você possa argumentar ali que o Pedro no lugar do Bruno Henrique não mudou tanto, ou o Michel no lugar do Cebolinha não mudou tanto. Mas eu acho que o Danilo entrou muito bem, o Ayrton Lucas e o Alaciano também entraram bem participando do segundo gol. Então foi uma tarde boa de substituições do Felipe Luiz, né, Alex? Foi sim, mano. Cara, é muito engraçado, né? Como às vezes a gente tem que realmente lembrar que o Felipe é um cara que ele tá começando o trabalho dele, né? Que é essa inconsistência, né? Que aí no meio de semana a coisa meio que desanda um pouco, né? Ah, mas assim, como eu falei, né? Eu não consegui ter necessariamente um grande panorama do primeiro tempo como do segundo tempo em comparação, pra poder dizer, tipo, a validade dessas mudanças. Mas assim, pra mim é um fato que quando você consegue ver o Wallace entrando e fazendo dois lances de perigo, né? Porque tem esse, mas tem mais um outro que ele é perigoso. Você vê o, o Varela, tipo, mostrando um baita volante. É, e o Ayrton Lucas sendo perigoso, né? Eu acho que realmente dá essa sensação legal de, pô, temos alternativas que poderiam ser mais usadas. E dá até aquela tristeza porque elas não são necessariamente usadas. Mas, pô. Mas aí você sai bem, com sensação boa, assim, do seu técnico, né? E aí a gente faz essa piadinha na chamada e tal, com o Abel Ferreira, né? Que ele não era ele que tava no banco, mas assim. De qualquer forma, foi uma masterclass do Felipe em cima do Abel e do auxiliar dele, porque assim. é, Claramente foi um time que jogou mais bola e que com as suas substituições conseguiu mais alternativas, né? E que, assim, só pra pontuar também, é uma marca desse Palmeiras de, tipo, nunca jogar contra a gente, né? E, tipo, o Palmeiras não quer, mano. Assim, confronto direto não é com eles, assim. O negócio deles é constância ao longo do ano, mas é impressionante o quanto que esse time do Abel não joga, cara. Não joga contra a gente. Tipo, não, eu não tô falando tipo, só no sentido de o Flamengo é superior, vocês não conseguem jogar. É no sentido de crítico ao trabalho do Abel em si, assim. E ao quão vangloriado esse trabalho é, sendo que ele não se propõe a jogar.
futebol, assim, em muitas situações, em muitos confrontos diretos. E em muitos Mas, momentos, é um, é hum, um, é um. Já tô puxando, Guilherme, já estou puxando. É, é um time que se sustenta por escolhas muito questionáveis da arbitragem também, né? É, e aí, enfim, eu acho que é muito bizarro, Guilherme, porque isso é uma coisa que eu tô pensando, e tô puxando também porque eu vou ficando meio maluco ouvindo falar do, do Abel e do trabalho dele, que, cara, eles conseguem um pênalti que é uma coisa meio questionável, assim, mas como eles deram, eles perderam, eu não vou nem reclamar, dizer que foi um pênalti absurdo e tal, eles deu, não deu, não importa, deu, então foi e eles perderam. Mas eles têm coragem de, tipo, olhar pra um zagueiro que desiste de ir na bola, tá ligado? Desiste de tentar proteger a bola pro goleiro dele chegar, vai só no corpo do jogador do time adversário, e as pessoas conseguem normalizar a ideia de que, tipo, que aquilo não é pênalti. Que um jogador desistiu de disputar a bola para obstruir o caminho de outro jogador que passaria, caso ele não tivesse feito aquele movimento, virar e dizer: Isso não é pênalti, isso foi um roubo. E assim, isso para não falar nas vários lances onde o Palmeiras poderia ter os seus dois zagueiros ter sido expulsos, sabe? Então, assim, uma arbitragem muito ruim e o papel da mídia esportiva, assim, tenebrosa. Inclusive com comentários de um jornalista influente do Grupo Globo, passando pano para falas muito, no mínimo, bizarras do, do, do auxiliar do Abel Ferreira. Então, assim, tudo isso é porque é o Flamengo, ou tudo isso é porque é um time de São Paulo. Cara, é muito, muito, muito bizarro. e acho que vale comentar, né? Se o trabalho do Abel técnico tem coisas para se criticar, o trabalho do Abel árbitro, meu amigo, eu não sei porque ele sempre apita Flamengo e Palmeiras, cara. Tem um jogo que o Ramon bate Abel, não dá um pênalti claríssimo no Everton Ribeiro, já de anos atrás, no Flamengo e Palmeiras. Ano passado, pela Copa do Brasil, teve lances também que era para os jogadores do Palmeiras ter sido expulsos. Ele não dá o segundo amarelo, sabe? Então, tipo, ele tem um histórico de situações, no mínimo, questionáveis contra o E Flamengo nem a torcida em do jogos. Palmeiras gosta dele também. Parece que ele tem um aproveitamento bizarro, assim, tipo, o Palmeiras, quando ele é árbitro, é muito esquisito, cara. É muito esquisito. Então, tipo, assim, eu não tô dizendo, faz o cara parar de apitar, destrói a carreira do cara. Não, mas, mano, por que escalar ele pra todo Flamengo e Palmeiras, velho? Tipo, e como o Flamengo também, enquanto instituição, não se posiciona em relação a isso, cara. Eu acho que não tem condição de todo jogo que vai ter confronto de Flamengo e Palmeiras, um dos pontos seja a arbitragem e o árbitro seja o Ramon Bate-Abel, Eu cara. sou Eu mais acho que é algo. radical. Eu sou mais radical. Eu acho que sim, tem que acabar com a carreira dele. Tá bom, beleza. Mas, assim, é impressionante também o quanto é uma constante de Flamengo e Palmeiras, é o quanto que o Gustavo Gomes tenta ser expulso, às vezes consegue, mas muitas vezes a arbitragem não quer, né? Porque ele já tinha um amarelo, ele dá um pisão também, que era um lance claríssimo, assim, muito claro. Para mim, esse é o maior erro da arbitragem no jogo. Ainda no primeiro tempo, ele dá um pisão claríssimo, que era para segundo amarelo, ele não toma o cartão, e seria outro jogo, cara. A gente teria um tempo e meio, talvez, assim, mais ou menos, sabe? Eu acho que era 30 e pouco no primeiro tempo, mas, vamos dizer assim, um tempo e mais 20 minutos, se contar acréscimos e tal, com um jogador a mais. Tipo, cerca de 70, 75 minutos, talvez, com um jogador a mais. E isso não existe, porque o Gustavo Gomes, eu não sei o que acontece, mas ele não é expulso. Muitas vezes ele não é expulso, por mais que ele faça faltas duríssimas. Mas sobre os pênaltis em si, cara, eu não tenho muito o que questionar da arbitragem em relação a isso. Eu acho que o pênalti pro Palmeiras, a imagem é muito inconclusiva. Então, tipo, como o pênalti tinha sido dado em campo, eu acho que era o certo mesmo manter, depois de olhar no VAR. Eu não consigo ter certeza, tipo, dizer assim, foi fora da área, foi dentro da área. Pra mim é uma imagem bem conclusiva, então eu entendo ser mantido esse pênalti 100%. Eu só não entendo questionarem tanto o pênalti no Arrascaeta. Um pênalti em que o Murilo sequer tenta ir na bola, ele vai direto no corpo, o Arrascaeta vai sair sozinho de frente pro gol. E aí, tipo, o questionamento é tipo, não foi pênalti, por que não questionando o Murilo? Tá ligado? Por que não tô questionando a defesa do Palmeiras? Aliás, se você vê o lance todo do pênalti, tem análise mostrando que, tipo, o Gustavo Gomes sai pra marcar e o Murilo fica parado e deixa o Arrascaeta se movimentar, deixa o Arrascaeta ter espaço, aí depois ele vai atacar no corpo. Por que tá sendo questionado
né, talvez pela torcida do Palmeiras ou por uma mídia, né, paulista, etc. Não é como que a defesa do Palmeiras se portou nesse lance, mas o fato de que foi marcado um pênalti num lance em que o zagueiro foi direto no corpo do atacante, sabe? Mas enfim, né? E a reação da mídia foi isso que você falou, né, Alex? Eu acho que a gente pode até passar para o próximo jogo, porque assim, em relação à mídia, eu só acho um absurdo que tenha jornalista dizendo que o lance do Alexandro, que foi ombro no ombro, por mais que ele tenha, tipo, tido força e mostrado experiência ali em cima do Estevão, foi ombro no ombro, seja mais faltoso do que o lance do Murilo, em que ele colocou o braço na barriga do Arrascaeta. Ele deu um abraço no Arrascaeta passando correndo. E tem a jornalista dizendo que o ombro no ombro foi mais faltoso do que isso. Mas, eu assim, acho bizarro porque quando eu jogava futebol na rua, há muito tempo atrás, antes da minha lesão no joelho, que me impossibilitou de me profissionalizar, canônica. todo mundo já passou por isso. Pô, pior que eu tenho eu jogando na rua mesmo, assim, nossa, anedota. Eu tava em obra rua, então tinha areia tipo, no asfalto, tá ligado? E eu tava de chinelo. Mano, eu tava de chinelo porque eu acho que eu tava de fora da partida, mas eu fui dar uma pedaladinha pra provocar alguém. Aí eu pisei com o chinelo na areia, no concreto, escorreguei, mano. Nisso eu tenho uma cicatrizinha assim no joelho esquerdo, que bem poderia dizer de verdade foi a cirurgia que eu fiz que encerrou minha carreira, né? Mas enfim. ah, mas assim, cara, mas desde que eu me conheço por gente, ombro no ombro não é falta, cara. Ombro no ombro não é falta. E aí, tipo, é muito bizarro que, tipo, alguém use isso justamente pra poder, tipo, justificar, para poder, tipo, discutir o fato de que o Flamengo, o pênalti que o Arrascaeta sofreu é menos pênalti do que esse lance, sendo que não tem como, porque literalmente, tipo, ombro no ombro não é falta. É assustador. Cara, mas assim, foi uma atuação, acho que, pra concluir o jogo do Palmeiras, foi uma atuação, no geral, boa do Flamengo. Mostrou os problemas que o time tem. E muitos desses problemas eu acho que nem vale a pena a gente repetir, porque a gente já foi mostrando como eles se aplicam nos dois jogos, mas assim, foram problemas que a gente viu mais fortes numa atuação pior no jogo contra o Deportivo Táchira, né? Agora na quarta-feira. E até, assim, já abrindo o jogo contra o Táchira, vou trazer a escalação, que a gente vai com o Rossi, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, ou seja, o Wesley é titular em vez do Varela, Jefferson e Alan, ou seja, o Alan é titular ao invés do Everton Araújo, Luiz Araújo, Arrascaeta, Michael e Pedro, ou seja, Pedro e Michael ao invés de Bruno Henrique e Cebolinha. Mas o esquema é todo o mesmo, assim, só mudou um jogador pelo outro, né? Cada um tem um contexto ali do porquê. Mas as substituições são muito parecidas também. Se, tipo, contra o Palmeiras sai o Cebolinha e entra o Michael, contra o Deportivo Táchira sai o Michael e entra o Bruno Henrique. Se contra o Palmeiras a gente tem as entradas de Wallacian e Ayrton Lucas, a gente também tem a entrada deles, né? Funcionou contra o Palmeiras, então vai funcionar contra o Táchira. Eles também entram contra o Táchira. O Pedro, no caso, estava como centroavante contra o Táchira e o Bruno Henrique estava como centroavante contra o Palmeiras. Os dois também saem, então tem a substituição do 9, a substituição de um dos pontas. Você tem a saída do Gerson nos dois jogos. A diferença, você tem a saída do Arrascaeta também nos dois jogos, a diferença é que contra o Palmeiras entrou o Danilo, né? E contra o Deportivo Táchira entrou o Varela ali. Eu acho que seria a principal diferença, sim. E os dois, assim, mudanças não tão rotineiras, vamos dizer assim, né? Mas, tipo, no geral, acho que é tudo muito parecido, sabe? Só que é um jogo muito pior, é um jogo que a gente tá contra um time que tá retrancado, então óbvio que a gente vai ter mais dificuldade contra o Palmeiras. É um jogo em que acontece exatamente o que a gente falou, né, Alex? O Arrascaeta tá muito abaixo. E aí não sobra ninguém no ataque. É um jogo em que a defesa vai muito bem, os nossos volantes estão muito bem, o Alan era um dos melhores em campo, saiu também por conta, né, de tempo de recuperação, de lesão, etc. Então, tipo, você tem ali os 7 jogadores mais defensivos em alto nível ainda, como foi no jogo anterior. Só que agora você tem não só 3 jogadores mal no ataque, mas você tem 4. E o principal deles, o Arrascaeta. E aí você não tem reserva, você não tem ninguém que entregue em campo. Enfim, a gente sofre. E eu acho que também dá pra dizer que o Gerson jogou um pouco abaixo esse jogo. Então talvez possa dizer que você tem 2 baixas técnicas maiores a mais do que o Palmeiras, né?
que é o Arrascaeta e o Gerson. E o resto é muito parecido, né? Eu só diria que nesse jogo, fazendo uma defesa, talvez, é que o Luiz Araújo talvez não tivesse tão mal quanto, tipo, por exemplo, no outro jogo, tá ligado? Eu acho que ele foi. Pelo menos ele foi mais decisivo. Justo, Eu acho que, justo. tipo, pelo menos nisso dá pra dizer, porque a gente também fala muito sobre isso, né? Jogadores que são decisivos e tal. E assim, na bola parada, o Luiz Araújo tem sido muito decisivo. E aí a gente também vai entrar no. Vou te dar a palavra só pra eu, tipo. Eu acho que o Luiz Araújo dá pra colocar que nos 2 jogos ele destoou da ruindade do ataque, assim. Ele foi decisivo nos 2 jogos. Mas eu acho que ainda muito nesse esquema que eu falei, né? De ele tá correndo, ele tá marcando, ele tá entregando intensidade, mas eu acho que algumas das valências que a gente gosta mais nele não aparecem tanto por conta Sobra disso, sabe? transpiração e falta inspiração. É isso aí? Mais pelo esquema, não é? Sim, mas Sim. acho que é mais pelo esquema, não só culpa dele. Mas Sim. enfim. E nessas, cara, eu acho que. Aí fica aquela coisa, fica claro, né? Porque esse jogo é um jogo muito claro onde a defesa ganhou o jogo pra gente em 2 momentos, né? Com o Léo Pereira fazendo o gol da vitória e o Rossi realmente defendendo uma chance cara a cara numa defesa absurda, assim, né? Que merece nada além de a capa do episódio, inclusive, porque realmente era um empate e a gente estava desclassificado e era assim, tipo, 48 minutos do segundo tempo? Assim, Aos 49, aos 49. 4 de acréscimo. Não, o jogo acabaria ali, o juiz não deixa. Ele apitaria a saída de bola, o Flamengo ia chutar a bola pra frente, meu boi, tá ligado? Ia acabar em 30 segundos depois que a bola saísse do meio-campo, tá ligado? Então, tipo assim, e a gente tava desclassificado. Exatamente, diga-se de passagem, estaria eliminado. Sim, a gente estaria desclassificado, cara. Tipo, então assim, é muito. É muito na conta da defesa essa vitória, assim. Na defesa e Luiz Araújo, porque, vamos falar a verdade, de resto, realmente, muito pouco se aproveitou desse jogo. O que é muito bizarro, porque, assim, na volta do segundo tempo a gente volta um pouco melhor e criando um pouco mais, mas, assim, muito longe de você conseguir olhar para aquilo e pensar assim: tá, tem algo aqui. Era mais abafa, 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 do que necessariamente tramas muito bem articuladas, sabe? E acaba sendo, né? Nosso meio-campo já é um meio-campo esvaziado. Aí com o Gerson mal, com a Rascaeta mal. São articuladores desse meio-campo, né? Desse time. Você tem um meio-campo que só tem um Alan. E por mais que ele estivesse bem, ele ainda é o Alan. Né? Tipo, é um jogador bom, mas que não tem nível nem de longe do Gerson e do Arrascaeta. Então, assim, é muito complicado, né? E eu acho que aí, tipo. E aí é como eu falei, né? E é o contrário do que a gente tava falando do quão bem o Felipe foi no jogo contra o Palmeiras. É esse jogo. E aí fica aquela coisa, mas é óbvio, ele é um cara que ele não tem um ano de carreira como profissional, tá ligado? Então, tipo, como treinador do time profissional, no caso. Então, tipo, cara, é muito bizarro pensar nisso. Que, tipo, a gente realmente tem que ser muito cuidadoso, porque tem muitas questões acontecendo ali e muitos indicativos negativos, eu diria, com essa insistência em algumas coisas, mas que são tantas coisas que podem ser mudadas também ao mesmo tempo. E aí vem um monte de debate, né, acerca de, tipo, do que é o Felipe como treinador, se ele merece continuidade ou não. Mas também também a gente tem que pensar na questão do elenco, como esse elenco está cada vez mais flagelado, tecnicamente, taticamente. E aí vai vir a data FIFA, a gente vai ter pouco tempo poucos jogadores disponíveis para poder até treinar antes do Super Mundial e tal. É complexo, né, cara? A situação assim pra esse desenvolvimento. Eu tenho alguns pontos pra falar sobre esse jogo, mas não é muita coisa não, cara, assim. Eu acho que o time, desde o primeiro tempo, mostrava que estava criando muito mais com inversão de jogo, com lançamento, com chutão. O Alan com chutes fora da área, né? Muitos chutes fora da área que ele fazia. Só que, tipo, o Alan tem um gol na carreira, cara, em 2015. Então, se é ele que tá chutando de fora da área, particularmente eu acho que tem alguma coisa errada com o coletivo do time. Não é uma crítica ao Alan, mas é uma crítica por que a gente tá dando a bola pro Alan chutar. Tipo, sendo que ele não é um cara que tem essa potência do chute como uma característica central, sabe? Eu acho que então o Flamengo tentava criar de formas que não eram produtivas. Era inverter a bola no Michael e tal. Eu acho que no primeiro tempo a principal fonte de criação que foi boa foi o Alexandre pela esquerda.
ele jogando adiantado, ele tabelando, ele tentando criar cruzamento, tabelando com o meio de campo. Foi o cara que eu vi muito bem assim no lado criativo. E eu acho que diz muito quando o seu lateral é seu principal articulador, sabe, durante 45 minutos, pelo menos. Mas no geral foi isso, cara. Foi um jogo muito, muito abaixo tecnicamente, a gente sem reserva pro Arrascaeta. E não sei se tem algo mais a comentar sobre esse jogo, Alex. Eu acho que, tipo, a defesa foi muito bem, o Léo Pereira, eu acho que também teve esse erro que não pode acontecer, né? No lance em que o Rossi faz a defesa que salva a classificação. Mas eu acho que é muito marcante que a gente precisasse de saldo de gols nesse jogo, que o ataque precisasse funcionar. E a gente fica em segundo justamente porque a defesa consegue salvar a classificação, mas o ataque não consegue garantir a liderança. Sabe? É muito marcante isso. É isso, né? Tipo, a defesa garantiu a classificação quando o ataque não conseguiu garantir a liderança, né? É uma ótima forma de colocar isso, na real. Sim, eu acho que isso é bem simbólico, sabe? Desse momento que o time tá vivendo. Eu diria que no brasileiro, apesar da gente ter o melhor ataque do brasileiro, eu diria, e aí tem que levar em conta que a gente tem tipo 10 gols contra Juventude e Corinthians, tá ligado? Mais da metade dos nossos gols são em 2 jogos. Então, tipo, uma situação bem atípica ali. Mas eu diria também que a nossa campanha no brasileiro se passa muito pela defesa antes do que pelo ataque, assim. E aí por atuações de gala do Arrascaeta, no caso do brasileiro, que ele não conseguiu entregar em nenhum dos jogos da Libertadores, no mesmo nível. Não, assim, com certeza é um Flamengo defensivo. Esse Flamengo é um Flamengo defensivo. Com certeza, assim, tipo, é inquestionável. Eu acho bizarro toda vez que eu tava vendo umas imagens, tipo, de campinho e tal. E, cara, eles metendo o Gustavo Gomes, assim, tipo, no nosso campinho. Mas isso é porque as pessoas desvalorizam muito o Léo Pereira, cara. Cara, tipo, eu fico assim, tipo, ah, não, Léo Pereira, não sei o quê. O meu titular é o Danilo. Mano, o Danilo não tá jogando bola sem eu bancar o Léo Pereira. Aí o Léo Pereira faz a cagadinha dele? Ainda assim, o Léo Pereira vem jogando muita bola. É aquela coisa, quando ele faz merda, aí o Flamengo perde? Tem isso. Mas, cara, o resto dos jogos, ele vai muito bem, tá ligado? E ele não e ele não, pra mim, ele não perde, assim, até agora, não perdeu a vaga titular dele, tá ligado? Mas assim, mas aí botam o Gustavo Gomes, mas também porque ele é um super valorizado desses que temos, né, no show brasileiro. Não que ele seja ruim, mas ele não é tão bom quanto as pessoas dizem que ele é. E aí tu vê assim, tipo, mas o grande ponto é, a defesa do Flamengo, ela é incontestável, tá ligado? Tipo, o ataque já é contestável, mas a defesa é incontestável. E isso é muito claro sobre esse Flamengo 2025, sabe? É até curioso. Ah, o Léo Pedro comete uns errinhos. Mano, o Gustavo Gomes também, tá? O Gustavo Gomes vira e mexe é expulso, tem uns amarelos meio, umas faltas meio bizarras. É um outro tipo de erro, não é o mesmo tipo de erro do Léo Pereira, pelo menos não acompanho o time do Palmeiras, mas os erros que eu me lembro mais claros do Gustavo Gomes. Mas não é como se o Gustavo Gomes fosse um zagueiro que nunca também entrega jogo, não, tá? Então, tipo, é uma coisa que eu acho que nem pesa tanto nessa comparação. Mas, assim, eu não diria que o Flamengo é defensivo no sentido de ser retranqueiro, mas sem dúvida é um time que se pauta pela defesa, assim. E eu acho que a janela que o Flamengo tem que fazer no meio do campo tem que ser para equilibrar isso. Eu acho que é tão simples quanto isso. Se o Flamengo conseguir equilibrar o ataque com o nível que a defesa tem apresentado, através da janela do meio do ano, e eu digo a janela não só contratando, mas também mandando embora, também vendendo, eu acho que esse time já cresce muito. E eu ainda espero muito mais do Pedro do que ele entregou. Então, tipo, um crescimento físico do Pedro, né? Porque ele ainda não tá. Eu acho bem claro que o Pedro não tá 100%, né? Não tá com ritmo de jogo 100%, etc. Então, o Pedro estando 100% também, o ataque já cresce muito. Mas, dito isso, Alex, como a gente falou, né? O Flamengo, através da defesa, garante a classificação, mas através do ataque não garante a liderança. Então, a gente termina essa fase de grupos com a LDU classificado em primeiro, sim, a LDU classificada em primeiro. O Flamengo classificado em segundo e o Central Córdoba, sim, o tadinho do Central Córdoba, ficando de fora, caindo para a Sul-Americana. E o Deportivo Táchira fazendo 0 pontos, cara. Assim, a gente tem 3 times empatados com 11 e o Flamengo ficou em segundo por 1 gol no saldo de gols. A gente teve 1 gol a menos no saldo de gols. Por quê? Porque a LDU fez 3-0 no Central Córdoba e a gente só conseguiu fazer 1-0 no Deportivo Táchira. Então foi tipo exatamente isso, sabe? O ataque não garantiu a liderança. Num jogo em que a gente precisava fazer gols para ser líder, porque o saldo definiu esse grupo, né?
Tanto que a gente tem a mesma pontuação que o primeiro e que o terceiro. E, cara, no geral, é uma campanha bem pífia da primeira fase. A gente vai comentar um pouco mais, eu acho, no próximo episódio, porque a gente vai falar só sobre o jogo contra o Fortaleza e vai falar um pouquinho sobre a temporada e a projeção do Super Mundial e tal, né, na semana que vem. Mas, no geral, assim, uma primeira fase bem pífia e como vem sendo nos últimos 3 anos. Eu tava comentando até com o Alex ontem, né, em off, assim, tipo, o Flamengo, a última vez que passou em primeiro na fase de grupos, ele foi campeão da Libertadores com a melhor campanha da história da Libertadores. E aí depois o Flamengo só passa em segundo, cara. Tipo, é tão simples assim, mano, passe em primeiro, sabe? Jogue direito a fase de grupos e tenha um caminho mais fácil. Faça o que o Palmeiras fez, tenha 100%, tenha a melhor campanha, porque isso influencia muito no mata-mata depois. Mas assim, eu acho que, independente de pensar mais pra frente, esse grupo era muito fraco, Guilherme. Esse grupo era muito fraco. Mano, a gente tomou um apavoro de um time estreante na Libertadores, que ia ser o primeiro do grupo, mas que na hora do vamos ver, era tão clubeco pequeno, que ganhou da gente e tal, aqui, mas tipo, mas tão clubequinho, que perdeu, tá ligado? De 3-0. E perdeu a classificação. Coitados. Mas é clubeco. A gente conseguiu perder pra eles, mano. A gente conseguiu, tipo, a gente não se classificou em primeiro lugar, porque a gente, tipo, literalmente, nem conseguiu empatar com eles na nossa casa. Cara, isso é absurdo, tá ligado? Independente de, tipo, posicionamento pra, tipo, pra jogar o mata-mata em casa, resolver em casa, pegar clubes mais fracos que ficaram no segundo lugar. Independente disso, mano, analisando apenas o que é a fase de grupos, os confrontos que a gente tinha. Era um grupo fácil, a gente tava falando no episódio que a gente falou sobre o sorteio, que era um grupo acessível, era grupo pra gente fazer melhor campanha. Sim, a gente falou justamente isso, que os grupos pra melhor campanha eram do Palmeiras e o nosso. E a gente não conseguiu, tá Foi o ligado? que a gente colocou. E o Palmeiras, tipo, teve 100% e a gente ficou com 11 pontos, tipo. E assim, eu acho que nosso aproveitamento... Nosso problema no grupo, de fato, foi o Córdoba, né? Nosso aproveitamento contra o Tátira e contra a LDU foi de 10 pontos em 12 possíveis. Contra o Córdoba foi 1 em 6 possíveis, sabe? Então, tipo, o nosso problema... A gente podia ter, tipo, se a gente, vamos dizer, ganhar os 2 jogos do Córdoba, como era esperado na época do sorteio, a gente teria, tipo, 16 pontos agora, sabe? Então, tipo, a gente seria a segunda melhor campanha. O Palmeiras seria melhor, mas, tipo, o empate com a LDU fora não era o pior do mundo, sabe? Justamente. Mas eu acho que a questão não é só o resultado, mas também o desempenho. A gente não jogou bem nenhum dos 6 jogos dessa fase de grupos. Nenhum dos 6 jogos. A gente pode ter tido jogos um pouco melhores, mas a gente não teve, tipo, nenhum jogo bom de fato. E nenhum jogo em que a gente se impôs da forma que a gente esperaria que o Flamengo fosse se impor contra times tão mais fracos, né? Sim. E assim, eu só preciso dizer que, de fato, né, falando de futebol jogado, não aconteceu. Mas assim, é a frustração do tipo, Libertadores não se ganha, tá ligado? Você, tipo, vai lá e faz os jogos e ganha os jogos e tal. Porque é isso, é mata-mata, tá ligado? Tipo, a gente não precisa. Claro que eu quero, tipo, um 5-0 de novo numa semifinal, tá ligado? Mas, tipo, se o Flamengo ganhar todos os seus jogos na Libertadores, ele é campeão, tá ligado? Então vamos ganhar ganhando todos os jogos, porque tipo, a gente garante que a gente é campeão dessa merda e é o primeiro tetra brasileiro, sabe? Tipo, só isso. Eu não preciso, tipo, que o Flamengo seja o time que. Que é isso, né? Eu sou exigente, eu quero o Flamengo ganhando, mas ao mesmo tempo, tipo assim, tem pontos que eu só quero, tipo, o Flamengo campeão. E a Libertadores meio que é isso, tá ligado? Então, tipo, vamos ser copeiro também, tá ligado? E, tipo, a gente tem uma possibilidade com isso agora, tipo, vindo do segundo lugar e, tipo, ganhando os confrontos e tal, e ser campeão, beleza. Mas a gente pode também, tipo, não passar vergonha na fase de grupos, tá ligado? Porque pra mim é isso, tipo, o Flamengo se classificou, beleza, mas passou um pouco de vergonha, cara. A gente conseguiu perder pro estreante Santo Córdoba em casa. Jogando nada. Jogando nada. Tô puto. Eu acho que pra mim o que pega realmente é mais a preocupação para as próximas fases do que a vergonha dessa fase em si, porque, tipo, eu não tô discordando do seu ponto, mas a preocupação pra mim é mais forte, tá ligado? Porque se eu olho o Flamengo da fase de grupos da Libertadores, eu olho o Palmeiras da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo não vai ser o primeiro tetra, sabe? Tipo, a imagem que a gente tem hoje é essa, e me preocupa muito isso. E até por isso eu acho que a gente precisa de um jogo que seja uma virada de chave nas oitavas. Acho que, tipo, não. Eu vou falar uma coisa maluca, Alex. Se prepara, mano. Eu não sei se você vai concordar comigo. Manda. Mas eu
Eu não quero. Eu acho que é pior pro Flamengo pegar um time muito fraco agora nas oitavas. Vou ser muito sincero. Eu acho que tem mais chance de dar ruim. Eu acho que o melhor cenário, vai parecer muita loucura isso. Eu acho que o melhor cenário para as oitavas de final pro Flamengo hoje era pegar o Palmeiras. Eu não tô brincando, eu tô falando muito sério. Eu acho que era o melhor cenário, porque eu acho que é um jogo que a gente tem total capacidade de ganhar, de dominar. A gente tem uma vantagem no confronto direto assim nos últimos anos contra o Palmeiras. Eu acho que eles são o principal candidato ao título nesse momento e eu acho que seria uma virada de chave forte o bastante para o time ser outro depois dessa fase e conseguir chegar na final. Eu acho que é o melhor cenário que o Flamengo teria, cara. Porque eu acho que pegar um time fraco cria a obrigação da vitória e cria tipo todo um cenário que o Flamengo não tem se dado bem nos últimos anos, cara. Ah, o Olímpia, o Penharol, não sei o que, não tem funcionado, sabe? Então, tipo, eu acho que mano, eu acho que outros times fortes seria ruim. Especificamente o Palmeiras, eu acho que seria o melhor cenário. E eu acho que pegar time muito fraco, ou tipo, que seja muita obrigação nossa, é meio complicado. Acho que tipo, pegar uma LDU também não seria o pior dos cenários, não, sabe? Que é um time que tem algum nível de camisa, não é fraco, jogou muito mal contra a gente, mas enfim. Mas, assim, Guilherme. a gente vai decidir fora. E eu acho que pegar também altitude e certos jogos fora do país também pesa muito. Eu acho que pegar os 2 jogos no Brasil, já que ele tem a desvantagem de decidir fora, eu acho que também é um ponto positivo. Tá, olha só, gente, se não tiver mais episódio, esse episódio também ele acabar meio abruptamente, é porque a galera veio buscar o Guilherme, ele não tá bem, tá? É, ele tá um pouco alterado, tá bom? Peço desculpas pelo transtorno. Fala aí. Mas assim, cara, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, tipo. Nunca pensei sobre esse cenário. Você acabou de inventar uma coisa completamente nova. É tipo, cara. É porque assim, eu não acho que o Palmeiras que a gente vai pegar numa oitava de final da Libertadores é o mesmo Palmeiras que a gente pegou no Brasileirão, tá ligado? Eu não acho que vai ser. Eu não acho que vai ser tão fácil, eles vão jogar tão mal. Pode ser que, na verdade, pode ser que eles jogam tão mal, mas o espírito vai ser outro. Eu acho que, tipo, eles vão bater mais, o jogo vai ficar muito mais condicionado na fisicalidade. E a gente sabe que, tipo, apesar de o Flamengo insistir em jogar fisicamente, a gente sabe que não é o melhor desse elenco. É muito mais vantajoso pro Palmeiras do que pro Flamengo. Então, cara, eu não acho que é tão assim. Mas claro, tipo, a gente sabe que o histórico recente é um Flamengo que ganha o Palmeiras e, tipo, e é isso. Só que eu não tô tão, tipo, uou, vamos fazer isso. Não, eu não sei, eu não pensei sobre isso de fato. Não, só É. deixa eu esclarecer uma coisa. Eu não tô dizendo que o jogo contra o Palmeiras seria fácil. Eu tô falando pra continuidade do campeonato, eu acho que pegar o Palmeiras seria o melhor cenário. E só pra te responder uma coisa que eu acho que vai fazer sentido. Se o Palmeiras decidir que, vamos fazer um jogo físico, vamos bater muito no Flamengo, sabe o que a gente faz, cara? Vamos educar ele jogando bola, fazendo um grande jogo. Que Deus abençoe a todos e um ótimo jogo. Partindo do pressuposto que a gente vai conseguir educar eles na bola, né, cara? Que Não, tô duvidando justo, um pouco justo. desse momento. Mas é aquilo, né, Guilherme? Porque tem esse agravante, né? Isso tudo vai acontecer depois do Super Mundial. E, cara, o Flamengo vindo, né, depois de ganhar de 3-0 do Real Madrid com 3 gols contra do Vini Júnior, é uma outra perspectiva, tá ligado? Então pode ser que seja o caso. E aí vem a polícia também me prender porque eu uso de entorpecente. Não, mas assim, só repetindo que eu quero deixar bem claro, assim, eu não disse que. Eu não tô dizendo que o jogo contra o Palmeiras seria o jogo mais fácil. Eu acho que para a continuidade da campanha seria o melhor. Eu acho que o Flamengo precisa de uma virada de chave. Eu acho que um jogo grande proporciona melhor uma virada de chave. Não, Eu acho que o Flamengo se mantém empurrando com a barriga como tá, eu acho que é pior. não, mas a virada de Pra chave dar vai o ser, título. vai ser o 3-0 contra o Real Madrid, cara. Você já sabe disso. Já tá escrito nas estrelas já. Não, mano, se a gente meter 3-0 contra o Real Madrid, eu acho que a gente não vou nem me importar com quem é o adversário nas oitavas, né? Pois é, tem essas, né? Sendo sincero, mas beleza. Mas assim, não sei se tu quer comentar alguma coisa sobre esse jogo, Alex, sobre os grupos, Não, ou podemos não. encerrar? Podemos ir caminhando pra reta final. Porque assim, né? E assim, Não. Vai lá, falei. vai lá, vai você. Não, eu ia falar, caminhando pra reta final, assim, tem um cara que brilhou na reta final desse último jogo, e o Alex anotou aqui, mas eu vou perguntar, né? Ele anotou, mas eu vou perguntar mesmo assim, porque eu sou gentil. Quem é o seu malvadão da semana, Alex? Cara, eu acho que qualquer outra opção é um delírio, tá? Alexandre foi bem. Caguei. Léo Pereira foi bem. Caguei. Rossi nos garantiu 2 vitórias essa semana. Indiscutivelmente.
É indiscutível, cara. Porque, cara, se a gente toma um gol com 12 minutos do primeiro tempo contra o Palmeiras, na casa deles, não há nada, nem ninguém que consiga falar pra mim que o Flamengo jogando a bola que estava jogando naquele momento, no jogo todo, assim, mesmo no melhor momento do jogo, no segundo tempo, conseguiria fazer 2 gols de uma virada, tá ligado? Conseguiu fazer 2 gols, mas num outro contexto. Eu não consigo ver o Flamengo ganhando aquele jogo sem tendo tomado um gol tão no início do jogo. Então o Rossi condicionou completamente o primeiro jogo e indiscutivelmente ele ressalvou a gente do empate contra o Tátira no meio da semana, então é isso. É o Agustin Rossi. E o Guilherme está errado. Assim, eu acho que é um bom ponto isso dos 2 gols pra virada, em comparação com os 2 gols num 2-0, porque eu acho que esse time do Flamengo tem pouquíssimas viradas no ano. Eu acho que quando a gente toma gol cedo, a gente tem perdido ou empatado. Até porque a gente não costuma tomar muito gol, eu acho, né? Mas assim, no geral, acho que quando a gente toma gol no início, toma o gol primeiro, a gente não tem conseguido ganhar. Então, de fato, seria muito provavelmente uma vitória do Palmeiras ou talvez um empate no melhor dos cenários, assim, se a gente toma aquele gol no início. Mas eu vou pra uma linha de raciocínio em que, tipo, eu acho super justo o Rossi ser o malvadão da semana, mas é muito o que eu comentei durante o episódio, né? O Rossi é o cara que tá aparecendo nos momentos críticos, enquanto a gente tem uma defesa que tá muito bem no geral. Então, o Rossi foi o cara que decidiu, ele é o cara que de fato resolveu nos momentos mais agudos, mas em vez de ir pelo agudo, eu vou pelo crônico, né? Pelo que é mais constante. E pra mim, o Alexandre foi o melhor em campo dos 2 jogos. Assim, eu acho que ele jogou muita bola. No jogo contra o Palmeiras, talvez o Léo Ortiz tenha jogado mais que ele. Assim, eu acho que foi bem pau a pau ali. Mas o Alexandre vem de uma fase muito boa. Ele jogou muita bola contra o Botafogo. Então, tipo, foi o único que jogou bem contra o Botafogo, na minha opinião. Então, tipo, eu entendo que a gente tem 3 jogos extremamente decisivos, né? Um clássico, um confronto direto pelo brasileiro e um jogo que define a nossa classificação na Libertadores. E o Alexandre é o melhor em campo nesses 3 jogos. Eu não consigo não colocar ele como o melhor da semana. Jogou muita bola, vem jogando muita bola e eu acho que é justo o voto pro Rossi. Eu juro que eu achei quando a gente comentou isso em off antes, que você falou assim, tipo, o malvadão da semana é óbvio e tal. Aí eu falei pra você assim, inclusive quem enxerga a frente já votou nele na semana anterior, né? Eu tava me referindo ao Alexandre. Aí você, tipo, me respondeu de um jeito que eu fiquei, tipo assim, mano, será que ele tá pensando em votar no Varela, velho? Eu fiquei muito confuso, mano. Porque você votou no Varela na semana passada, tá ligado? Não, mas quem Tipo, falou de quem votou na semana passada foi você, não fui eu, então não tinha nada a ver com isso. Você meio que concordou comigo, tá ligado? Aí eu fiquei tipo assim, mano, será que a gente tá falando do mesmo cara? E tipo, eu achei muito que você tá falando do Varela. Porque tipo, o Varela jogou muito, tipo, apesar do pênalti, ele jogou bem contra o Palmeiras. E ele entrou muito bem, eu diria assim, como volante Não, contra o e é Tátira. importante dizer, Mas, ele apesar do pênalti, mas um pênalti que não foi pênalti, né? Então, é mas assim, complicado, né? fica na menção honrosa, fica o Ortiz também na menção honrosa, o próprio Léo Pereira. Eu colocaria também o Everton Araújo na menção honrosa, acho que ele jogou bem os 2 jogos. Mas é aquilo, né? É aquilo. Eu acho que, pra mim, o Alexandre foi melhor que todos esses, não só em um jogo, mas nos 2. E o Rossi, de fato, foi o cara mais decisivo. Então, acho que são os 2 votos que fazem mais sentido essa semana mesmo. E eu acho que é justo que cada um receba um voto. Dito isso, Alex, com todo esse cenário e tal, criança latindo, cachorro sangrando, chuva de choro. Eu tô tentando lembrar qual era a última coisa. E o Flamengo Não, um incêndio, jogando cara. tem chuva de incêndio, Rio de Janeiro chorando e o Flamengo jogando pela classificação. Qual é a nota que você dá pra essa semana, cara? Cara, em termos de resultado, cara, eu acho que ele é uma semana que é incontestável boa, né? Em semana de performance é contestável média, né? Então, acho que, sei lá, tipo um 7,5. Cara, eu tava pensando num 7,5, né? Também, mas deixa eu ver, deixa eu pensar se tem algo que me faça mudar essa nota. Não tem. Eu vou de 7,5 também, mano. Porque é isso, né? Eu acho que o resultado joga pro alto, a performance contra o Palmeiras joga pro alto, mas você passar em segundo na Libertadores é um peso muito grande, tá ligado? Pra você dar tipo uma nota 8 ou acima disso, né? Mas, cara, falando sobre a Taça Davis, né, especificamente, o maior campeonato de palpites esportivos do Brasil, segundo eu. Mas assim, o Alex
Não, pera, eu quero falar minha masterclass de Taça David e como é que eu cometi um erro que custou caro. Porque acontece, no episódio passado, eu insisti em duas coisas. Uma, eu falei que o Central Córdoba não perdia de jeito nenhum pra LDU em casa. Obviamente, sabendo que eu nunca acerto. O Central Córdoba, pra LDU em casa não, pra LDU, né, o confronto foi fora de casa, no caso, mas não perdia de jeito nenhum, o Central Córdoba perdeu. E eu votei no empate contra o Palmeiras falando pro Alex, mano, já que eu sempre erro, vou votar no empate pra garantir a vitória. Então, tipo, eu não pontuei nesse jogo contra o Palmeiras, o Alex pontuou porque apostou na vitória. Mas você olha como eu fui à frente, mano. Eu garanti a vitória da LDU contra o Córdoba, eu garanti a vitória do Flamengo contra o Palmeiras, só que eu meti um 6-0 no Deportivo Táchira e a gente só fez um, tá ligado? Então, tipo, meu erro foi aí. Se eu falo que a gente empata com o Deportivo Táchira, mano, o Flamengo ia ter a melhor campanha hoje. Eu não sei nem como, mas ia fazer tanto gol que ia virar a melhor campanha da fase de grupos, mano. Enfim, mas é Guilherme tá isso, assim. querendo fugir pela tangente aqui e tal, mas a verdade é que ele Fala aí. subestimou a LDU, entendeu? Superestimou o Central Córdoba, e aí foi isso. Aí tá esse papo agora assim, não, porque não sei o que, visionário. Vou fazer uma defesa séria. Acredita quem quer. Vou fazer uma defesa séria aqui. Mano, a LDU trocou de técnico, velho. Tipo assim, não só eu achei que a LDU era incapaz de ganhar do Central Córdoba, como vinha, como a própria diretoria da LDU concordou comigo, tá ligado? Mas você ignorou o fato novo, cara. Mano, mas isso foi depois do episódio. Como eu ia saber que eles iam trocar de técnico? Você que tá falando aí de ter, ser se antecipado, visto o futuro, tá ligado? Cadê? Eu não me antecipei, eu só usei a minha incapacidade de acertar resultado a nosso favor, tá ligado? Eu vou votar contra pro Flamengo se garantir. Tem que passar a fazer isso. Mas assim, Palmeiras 0, Flamengo 2. O Alex apostou Palmeiras 1, Flamengo 3, então ele fez 1 ponto pela vitória. Eu apostei 1-1 e eu não fiz ponto, mas garanti a vitória. Olha, eu acho, Guilherme, que eu merecia 2 pontos porque eu acertei o saldo de gols, tá? Eu acho que não é assim que funciona o campeonato. Então vamos ficar com um ponto só mesmo. O Flamengo 1, Deportivo Táchira 0. O Alex apostou 3-0, zicou. Eu apostei 6-0. Nós dois, cada um de nós fez 1 ponto. Mas enfim, né? Então a gente vai ter agora o próximo jogo. Flamengo e Fortaleza, agora no domingo, dia 1º de junho. Vamos entrar num mês novo, às 6h30. E aí, Alex, 6h30 da tarde ou 6h30 da noite? Como é que você acha que é mais 6h30 correto? da noite, eu acho que definitivamente é o mais correto. Eu vou de 6h30 da noite também. E qual é o teu placar pra esse jogo? Cara, joguinho enjoado, né? Tipo, a fase não é necessariamente maravilhosa e tal, mas, tipo, é o Fortaleza do... É em casa, tá? Só pra deixar claro. Não, tô ligado, mas ainda é o Fortaleza do nosso... Vai foda. Cara, eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou nos clássicos, tá ligado? Porque é o jogo de segurança, é o 2-0 Flamengo. Entendeu? É isso, vamos acreditar na consistência. Mano, o Flamengo tá muito inconstante, então eu sou contra ficar na consistência. Eu vou num 4-2, mano. Eu acho que Fortaleza costuma ter uns jogos com muito gol, assim, aleatoriamente. A gente só vai ter esse jogo essa semana, normalmente a gente palpita já pra 2 jogos, mas esse é o último jogo antes do Super Mundial, né, Alex? Então a gente entra depois aí na fase de, vamos dizer, de pausa. Então no próximo episódio a gente vai analisar como vencer na temporada até agora. Lembrando que temporada pra gente aqui não inclui o Carioca é pré-temporada. Então a gente vai analisar as 11 primeiras rodadas do Brasileirão, a fase de grupos da Libertadores, essa terceira fase, oitava, sei lá, acho que é a terceira fase, né, da Copa do Brasil, analisar o Flamengo até agora e projetar um pouquinho do Super Mundial, que vai ser um período que os episódios vão ser um pouquinho diferentes, né, Alex? Pensando de acordo com cada fase do Mundial, como vai acontecendo. Sim. E aí, enfim, a gente vai explicando a cada episódio conforme a gente for as demandas do Super Mundial surgirem, porque a gente não sabe o quão longe o Flamengo vai e tal. Então, o que a gente pode garantir é que no episódio que vem a gente faz essa análise, essa projeção geral, fala sobre o jogo do Fortaleza. E aí depois a gente vai ter mais um episódio, pelo menos, em que a gente vai falar sobre como foi a fase de grupos do Super Mundial. E aí, dependendo do Flamengo ter passado ou não, a gente vai comentando as próximas fases, né? Isso aí de 15 de junho até 13 de julho vai ser nesse esquema, porque vai ser o momento, um mês aí que vai estar acontecendo essa Copa do Mundo de Clubes. E depois a gente volta à temporada normal, né, Alex? Então,
No final do Super Mundial a gente faz nossas projeções para os outros jogos da temporada regular. E por esse episódio é isso, né, Alex? É isto. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras.